pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando o nosso assunto de transcrição, agora a gente vai falar um pouquinho sobre processamento pós-transcricional. Então, continuando, gente, outra coisa que é interessante vocês saberem é que após a transcrição, tem o término, a RNA polimerase se desliga, o RNA é liberado. Só que esse RNA, ele está em forma de... ele está preliminar. Então, ele precisa sofrer um processamento para ele ficar o que a gente chama de maduro, tudo bem? Então, esse processo de amadurecimento do RNA é chamado de processamento pós-transcricional, porque é após a transcrição, tudo bem? Então, basicamente, nós temos 3 etapas. Isso, gente, ocorre no RNA mensageiro, tudo bem? Então, ocorrem 3 etapas para o processamento do RNA mensageiro. A primeira é na ponta, a gente tem que processar as 2 pontas dele. A primeira é a ponta 5' Existe uma molécula que a gente chama de cap 5', cap é como se fosse um boné, tá, em inglês. Então, é uma proteção que tem ali na ponta 5' do RNA mensageiro, que vai auxiliar na estabilidade, vai auxiliar no processo de tradução e também vai proteger esse RNA contra a ação de enzimas. Imagina uma molécula dessa, solta pela célula, as enzimas às vezes vão lá e degradam essa molécula, então isso não pode acontecer. Então, esse processamento serve como proteção também, tá, do RNA mensageiro. Então, a gente tem a adição do cap 5', que na verdade é um resíduo químico de 7-metilguanosina, tá? Que é inserida na ponta 5' do RNA mensageiro. E aí, como eu falei para vocês, serve para auxiliar na tradução, para estabilidade da molécula e para proteção. Tudo bem? E a ponta 3'? A ponta 3' também tem que ser processada. Na ponta 3' a gente tem a adição da cauda poli-A. O que é a cauda poli-A? É a inserção de mais ou menos 200 resíduos de adenina, tá? E aí vira tipo uma cauda mesmo, por isso que chama cauda poli-A. E essa cauda tem basicamente a mesma função do cap 5', por isso que eu deixei assim, tá? Então também ajuda a proteger, estabilizar e auxiliar na tradução. Então ficam as 2 pontas protegidas, a 5' com cap e a 3' com a cauda poli-A. E aí a gente tem um outro processo, que é chamado de splicing. Existem alguns livros que traduzem esse termo e colocam como reconstituição. Mas, geralmente eu vejo o termo sempre em inglês, tá? Por isso eu vou colocar aqui em inglês. O que é o splicing, gente? O gene, aquele meio que eu falei, que é a codificação do RNA, ele tem 2 tipos de estrutura. Temos os introns e os exons. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, essas 2 estruturas fazem parte do gene. Só que na hora de traduzir, no caso aqui o RNA mensageiro, os introns não vão ser traduzidos. Só os exons que têm informação codificante, que são os códons que vão dizer a ordem dos aminoácidos. Isso aqui não tem informação. Então, o que a gente tem que fazer com esses introns? Digamos que a gente tem aqui, exon, intron e exon. Isso daqui tem que sair fora. Eu costumo chamar de intrometido, porque o próprio nome já diz, Essa é para vocês lembrarem, tá, gente? É um macetinho, para vocês lembrarem que intron é intrometido, então ele tem que sair daqui depois. Tudo bem? Então, os introns, eles são não codificantes, ou seja, eles não têm informação para a tradução, não tem códons. E os exons são codificantes. Para ser uma carinha triste isso. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é tirar esses introns. Então, gente, a grosso modo, existem enzimas que fazem uma clivagem, ou seja, um corte aqui, outro aqui, e aí juntam esse exon com esse. Cliva, cliva e junta. Tá bom? O splicing acontece mais ou menos assim. Eu vou apagar e vou fazer o esquema para vocês. Acho melhor, acho que fica mais claro. Então aqui a gente tem o RNA que acabou de sair daquele processo lá. A RNA polimerase foi embora e esse RNA foi liberado para ser processado e, enfim, fazer a função dele. Só que ele não está pronto. A gente precisa arrumar as pontas e o meio dele, não é isso? Então, o que vai acontecer? Peraí, vou fazer aqui mesmo. Digamos que essa seja a ponta 5' e essa seja a ponta 3'. Então, o que vai ter aqui? Aqui a gente vai ter o cap, não é isso?
na pontinha. Geralmente ele é representado assim, tá, gente? Como se fosse uma bolinha. Mas não é assim, né? É um resíduo químico, tá? Só questão didática. E na ponta 3' a gente vai ter uma cauda com mais ou menos 200 adeninas, que é a cauda poli-A. Então vamos ver como é que acontece o splicing. Então aqui a gente tem exon, intron e exon, certo? E agora, o que vai acontecer? Vão ter enzimas que vão vir aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui e corta aqui. Justamente para esses introns saírem. Então o que vai acontecer? Esses 2 introns, gente, tchau, vão ficar soltos. E aí vão vir enzimas que vão juntar esses exons. Por isso que eu disse que o splicing é a remoção dos introns e a junção dos exons. Então aqui eu tenho 3 exons, 5 linha, 3 linha. E aí sim, agora sim, eu vou ter o meu RNA mensageiro maduro. Então a gente tem, vou fazer o esquema para vocês de novo, de todo o processo. Digamos que acabou a transcrição agora, a RNA polimerase saiu do processo e o RNA foi liberado. Quando o RNA é liberado, mensageiro, ele tem exons e introns, certo? O mais aqui é um monte, tá, gente? Aqui é só didática, a gente faz esse pouquinho assim. Então aqui eu tenho o meu pré-RNA mensageiro, vou até escrever aqui, que é um termo, tá? Eu tenho o meu pré-RNA mensageiro. O que a gente vai fazer? Digamos que essa seja a ponta 5 e essa seja a ponta 3. Então aqui eu vou ter o meu RNA, vou colocar o cap na ponta 5', vou ter a minha cauda poli-A na ponta 3' e depois o que acontece? O splicing. Então, no fim das contas, quantos exons eu tenho? 3. Eu vou ter um RNA mensageiro com 3 exons, o cap 5', a cauda poli-A, e isso aqui a gente chama de RNA mensageiro maduro. Tudo bem? Agora sim, esse RNA está prontíssimo para ir para o citoplasma e fazer a tradução. Então aqui nesses exons vai estar a ordem dos aminoácidos que vão produzir aquela proteína que a gente vai ver no próximo vídeo, que é de tradução, que significa síntese de proteínas. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, ajuda o canal, porque agora eu vou estar colocando muito mais vídeos, a gente vai ter aulas de genética, aulas de farmacogenética, curiosidades se vocês quiserem, podem colocar sugestões nos comentários, tá? E não se esqueçam de se inscrever de novo. Beijos e até a próxima!